se você puder mesclar modais, eles ficam bem perto da perfeição, sabe? Enquanto eu fazia a volta ao mundo de bicicleta, eu já tinha viajado de motocicleta, viajei de carona, outras formas. E a bicicleta acabou que se tornou uma coisa bem interessante. Várias pessoas que estão viajando de motorhome, né? Se elas levam uma bicicleta, nossa, elas não precisam montar o motorhome inteiro para sair até a cidade e comprar carvão que acabou para fazer churrasco. E assim no barco também, porque quando você chega, você encosta, dentro da terra você tem dificuldade, tudo fica caro, tem que pegar um táxi. Se você tem um modalzinho de bicicleta, você faz 100, 50 km num dia, dá para você explorar muito melhor e ter autonomia. O nosso projeto, a gente quer divulgar o cicloturismo no Brasil, então a gente faz guias para as pessoas viajarem de bicicleta. Oi, eu sou a Aline Sena e eu falo sobre vida nômade. Hoje de bicicleta com o casal Olinto e Rafaela do cicloturismo. O Adriano falou que eu tenho uma natureza de tiete, assim, sabe? Então ele falou, olha, por favor, você não vai conseguir conexão com as pessoas se você for tiete, porque você só vai ficar assim, aí fica estranho. Então eu vou tentar segurar um pouco isso. Não tem que segurar nada, meu. Você é uma gracinha, poxa vida. Você tem toda simpatia, você quebra tudo. Uma coisa sempre compensa a outra, fica tranquila. O meu respeito a vocês, ao trabalho que vocês fazem, a todos os quilômetros que vocês já percorreram. Obrigada. Então tá, vamos. Olha só, até a roupa, né? Eu comprei essa blusa aqui porque eu queria fazer um passeio de bicicleta no sul da França. E falei, para os carros me verem nas ruas, né? E vocês estão sempre de preto. Você quer uma resposta rápida? Que tá, o preto o preto é mais fácil de se limpar. Quer dizer, não é mais fácil de limpar, aqui aparece menos a sujeira e mancha. Então é mais fácil. Realmente você tá certa. É que tem uma outra coisa também que a gente tem que ver aqui. Quando eu falei de misturar os modais e tudo mais, até hoje o que eu gosto mais de viajar, que eu acho mais legal, é de bicicleta. Justamente porque ela aproxima as pessoas, você tem um contato maior, isso potencializa qualquer viagem. Então, assim, vamos supor, você gosta do sul da França, tem toda uma assessoria lá, tem toda uma preparação. O francês é um cara, é muito legal viajar pela França, eu viajei bastante, principalmente essa região, eu até morei um tempinho aí. O que acontece? As pessoas costumam aplaudir você quando você está passando carregado, porque esse é o cumprimento que eles dão para o pessoal do Tour de France. Então você se sente muito melhor, tá? E isso você vai sentir tanto no sul da França como lá em Ladakh, na estrada mais alta do mundo, a 5.600 metros de altitude, na estrada de terra. O que acontece com a gente é que a gente dificilmente passa em lugar com muito carro. Quando a gente escolhe uma viagem para fazer, a gente prefere ir de bicicleta. A gente praticamente nunca viajou mesmo com o motorhome, só para você ter uma ideia. E quando a gente escolhe um lugar, já é biboca, já é um negócio para fazer o que a gente chama de cicloturismo de aventura. Não é que esse é melhor do que o outro, pelo amor de Deus. É o que a gente gosta mais de fazer, né? É o que a gente gosta mais de fazer. A gente não se importa muito, assim, com esse aspecto de ser visto, né? Vamos dizer assim, porque inclusive a bicicleta tem os alforjes. Quando você está viajando, acaba que você tem um volume maior que não é só o teu corpo, né? Quando você está na bicicleta. E tem essa questão que o Olinto falou de ser mais fácil de manter o aspecto de estar limpo. Depois que eu comecei a viajar de bicicleta, eu aprendi uma frase: poeira não é sujeira. Na verdade é um conceito, né? Então se a roupa não tá cheirando é porque ela não precisa ser lavada. E aí a cor escura, ela colabora para que você tenha um aspecto bom quando você vai, inclusive, relacionar com as pessoas, né? E se parece mais magro, também elegante e tal, também tem. Sai melhor nas fotografias. Mas sinceramente, tá acontecendo outro problema agora. Eu tô com 54 anos. Aí eu olho o guarda-roupa, tudo é preto, eu não consigo distinguir mais uma coisa da outra. Então tá muito chato esse negócio, eu vou ter que mudar. Você espera que a gente vai ter um figurino novo. Não, tudo bem, eu acho assim, essa organização que vocês têm de saber exatamente o que levar por causa do peso, né? As peças da bicicleta que vocês escolhem, né? Em detrimento de, eu vou conseguir levar mais água e mais comida, se eu escolher essa peça aqui. Toda essa logística, né?
essa organização é tão intensa, é um negócio tão, sei lá, me parece complexo, né? Então, mas assim, é que nem eu imagino, né, pela literatura que eu tive, um barco, quando ele sai mesmo, não está fazendo cabotagem, sai numa travessia, ele leva e não tem onde comprar. Então você tem que fazer um planejamento. Mas é uma conta de multiplicação. Eu como um por dia, multiplica o tanto de dia que eu acho, põe um pouquinho mais e acabou, né? Agora, o barco é muito mais fácil levar mais peso do que um motorhome. É claro que eu posso comprar todo dia, mas eu não posso, por exemplo, carregar os livros que eu quero aqui. Né? Agora, a bicicleta é super pior, muito pior. Porque você tem que levar com a sua força, né? Agora, quando a gente sai em caminhada, pronto, aí danou-se. Danou-se. Um grama, nossa, você sente nas costas. A bicicleta é bom assim, né? A gente leva a 30 quilos, mas pode levar 40 quilos. Assim, né? A gente chegou a levar 40 quilos quase, mais ou menos, com água, comida para 10 dias para atravessar o sul de Lipês, que é uma região desértica, né? Ia ficar 10 dias sem poder comprar alimento praticamente. E 2 dias sem água, né? Sem água. Então você tem que carregar água para 2 dias e comida para 10. Então realmente aí é um pouco mais estrito, né? Mas isso daí até que não é tão difícil, é uma conta de multiplicação. E tem uma coisa também que a gente vê com a popularização das viagens, que cada cicloturista vai encontrando uma resposta para si, né? A gente fala no nosso canal as coisas que a gente foi encontrando como solução para as nossas viagens, né? Isso para as pessoas terem como base, para quem nunca fez uma viagem, poder partir do zero, vamos dizer, né? Só que aí, se você começa a ver cada viajante, ele vai... por exemplo, a gente não usa mais amortecedor, que eu acho que é uma das coisas que você citou aí, porque a gente prefere carregar o peso em água e em comida. A gente usa o garfo rígido na bicicleta. Tem pessoas que não se adaptam, que eles têm dor no braço, então eles não vão fazer isso, mas ele não está errado por não fazer isso, é a característica da forma de pedalar, do tipo de estrada que ele gosta de pedalar, que vai dar essa solução para ele, e assim cada pessoa vai encontrando a sua. Perfeito, perfeito. Como que foi isso? Você estudou lá, você trabalhou como arquiteta naquela coisa no convencional, e aí de repente você viu essa porta abrir, mesmo não sendo uma cicloviajante daquela, assim, raiz, vamos dizer assim, né? Quando você entrou, quando você conheceu o Olinto e tal, como que foi essa mudança, assim, pra você? Pois eu então trabalhei, eu trabalhei por 10 anos como arquiteta em São Paulo, né? E inclusive eu tinha 2 empregos quando eu conheci o Olinto. E eu tinha feito só uma viagem de bicicleta pelo Caminho da Fé, carreguei minha bagagem, tudo, mas não foi uma viagem de uma semana, não fui acampando, então, aliás, eu nunca tinha acampado quando eu conheci o Olinto. E eu estava vindo num movimento na minha vida de mudança, mas é interessante que quando você não tem muitas referências, você acaba se apoiando naquelas referências que você tem, né? Então, quando eu conheci ele, eu estava trabalhando, estava estudando e trabalhando a minha carreira e a minha vida para estudar fora do país. Eu já tinha feito curso de italiano, já tinha entrado em contato com uma faculdade para fazer uma pós-graduação na Itália, porque eu trabalhava com arte sacra. E na minha concepção, essa era a forma que eu ia, vamos dizer, caminhar nessa transformação da minha vida. Eu não tinha uma apreensão completa, assim, eu acredito que não tinha feito também essa reflexão dos reais valores que eu queria cultivar para minha vida. Eu estava mais ou menos testando coisas, vamos dizer, né? Tipo, a vida de São Paulo não era mais legal para mim, apesar de eu gostar do meu trabalho, das pessoas que eu trabalhava. Então eu fui procurar o meu próximo passo seria essa saída, para ter uma experiência fora do país, aprender coisas em outros lugares e tudo mais. Daí eu conheci o Olinto e no primeiro dia que a gente se conheceu pessoalmente, eu já fiquei com ele no motorhome, ele me contou sobre o projeto e eu falo que é que nem se tivesse aberto um portal, porque era um mundo que eu não conhecia, não tinha tido acesso e que eu me identifiquei 100%. Então foi instantâneo, eu já cheguei em casa querendo jogar tudo fora e morar no motorhome. Não precisou muita coisa. Chuva, ripio, pede pra sair? Não! Não vou fugir não, muito legal.
é interessante isso, né? Eu gosto de falar que quando você anda no seu caminho, por mais que você esteja procurando no lugar errado, as soluções chegam para você. Eu estava procurando, né? Não que eu fosse me dar mal de estudar fora e tudo mais, mas talvez eu fizesse um caminho mais longo para chegar na vida nômade, que no final das contas é a forma com que hoje eu vejo que só através dela que eu posso me realizar como pessoa. Mas tem que ter coragem para quando o troço chegar, você reconhecer ele, né? Porque muita gente, aparece a oportunidade, aí o cara pula para trás, bem na hora ele pula para trás. Bom, e foi assim, daí então nesse dia eu já falei, nossa, acho que eu vou fazer isso também, né? Porque eu já estava pedalando, já tinha feito uma viagem, falei, nossa, viajar pelo mundo. Eu já fazia viagens de mochila antes de conhecer o Olinto, né? Eu já tinha ido para a Europa sozinha, pelo Brasil também, e só que era só nas férias. Era um mês de férias que eu tinha e os outros 11 meses trabalhando. Então parecia um sonho mesmo, como que eu ia trabalhar e viver como nômade, ou seja, cada vez eu poderia ter um quintal, que era, na verdade, o que eu mais gostava de fazer quando eu estava viajando. E aí, dentro do nosso projeto, eu encontrei várias veios que eu posso continuar desenvolvendo essas minhas habilidades dentro da arte, do planejamento estético, vamos dizer, eu que faço o site, faço a diagramação dos livros, faço fotografia. Enfim, são milhares de atividades que a gente tem dentro do projeto que vem em direção àquilo, inclusive, que eu estudei, né? Perfeito, na arquitetura. Nossa, e trabalhando nômade, trabalho remoto. Home office. Home office. É muito legal isso, porque assim, a gente, com tudo que aconteceu, que está acontecendo com a pandemia, muitas pessoas estão tendo que se reinventar, né? E pelas referências, às vezes é difícil identificar que, como eu tô dentro de casa, o que eu vou fazer, né? Olha em volta e não vê nada, assim, tipo... Antes eu precisava ir para um espaço, para um lugar onde eu me relacionava e que custou caro para eu chegar ali naquele espaço. E aí agora eu, sei lá, o que eu faço aqui, né? Para quem tem esse desejo de ser nômade, eu acho que existem várias formas. Você tem que construir o seu caminho, né? Mas cada dia isso tá mais possível. Naquela época já era possível, hoje então tá... Então, mas posso fazer um comentário aqui? Porque é o seguinte, veja bem, você falou, que legal esse projeto. Bom, isso daí é assim, porque eu planejei assim. Esse projeto não existia. Eu moro no motorhome desde 98, desde o século passado. Porque eu moro no motorhome, trabalho no motorhome, não tenho casa. Então, quer dizer, quando eu fiz a volta ao mundo, eu só de bicicleta. Um motorhome é um luxo, é um monte de coisa para mim. Tá sobrando, aqui tem geladeira, eu tomo banho quente o dia que eu quiser e assim vai indo. Então o que acontece? Eu executei o que eu queria. E é o que está acontecendo com a pandemia, é isso que eu queria comentar. Então as pessoas que você falou, estão tendo que se reinventar. Bom, é uma oportunidade que você tem de inventar alguma coisa. Agora, se o cara não teve tempo de saber o que ele mais gosta, ele vai ter dificuldade em se reinventar, porque se ele não sabe exatamente o que ele gosta, nada vai estar bom. Tem aquele provérbio que fala, se você não sabe para onde você vai, nenhum vento te ajuda. O pessoal do barco que fala isso, né? Então, quer dizer, foram esses 3 anos e meio que eu não tive obrigação nenhuma, que eu não estava trabalhando, não tinha que sustentar YouTube, nem existia internet, que eu vivi sozinho, viajando, que eu fortaleci aquilo que eu queria. Isso se formou. Quando eu cheguei no Brasil, eu queria divulgar o cicloturismo no Brasil. Então, isso me dá muita força. Assim, qualquer um que sabe exatamente o que quer, tem muito mais força. É como um tapa de mão aberta e um murro de mão fechada. Tem muito mais impacto quando você está concentrado. Não tem coisa difícil quando você está hiper concentrado. Então, mais ou menos é isso que as pessoas poderiam aproveitar na pandemia. Se concentrar, ver o que quer, descobrir o que quer mesmo e apostar nesse negócio. E aí vai criar, vai aparecer oportunidades. Que nem a Rafa acabou de falar. Ela teve que reconhecer nesse projeto uma oportunidade de realizar ela. E isso não é mentira, porque, ela me aguenta faz 15 anos. Então, quer dizer, e é um absurdo, a gente trabalha pra caramba, não é exatamente, né? Não é fácil, mas é o que a gente quer, o que a gente gosta, e a gente
pega do universo e entrega para ele de novo, né? Em forma desses vídeos que você tem acompanhado pelo YouTube, dos livros e dos guias. Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou, enganado, não mentir ao mentiroso, ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais nem pretensioso, se é capaz de pensar sem que a isso só te atires, de sonhar sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste, e as coisas por que deste a vida estraçalhadas, e refazê-las com bem pouco que te reste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida, e perder, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda existe, e a persistir assim quando, exaustos, contudo, resta a vontade em ti que ainda ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes, e entre reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade, e se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal todo o valor e brilho, tua é a terra com tudo que existe no mundo. E o que mais? Tu serás um homem, ó meu filho.